Irmãos, que o Senhor seja o teu Deus. Obrigado por nos ouvir. Nosso devocional de hoje: uma bacia e uma toalha. João 13, 4 e 5, assim nos diz: Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. A ceia era provavelmente uma refeição oficial da Páscoa, e esta era uma Páscoa especial porque seria a última refeição que Jesus comeria com os seus discípulos. O contexto indica que a comida estava sendo colocada diante deles, mas ainda não havia sido compartilhada. De repente, Jesus se levanta de onde estava, junto à mesa da ceia, tirou suas vestes superiores, tomou uma toalha, cobriu-se com ela como se fosse um avental e, com água posta numa bacia, chamou seus discípulos a que se aproximassem dele e, um a um, pediu que colocasse seus pés naquela bacia para que fossem lavados. Jesus era exemplo de servo, e ele mostrou a sua atitude de servo aos seus discípulos. Lavar os pés era um ato comum nos tempos bíblicos. A maioria das pessoas viajava a pé, outras com sandálias pelas estradas empoeiradas da Judéia. Quando entravam em casa, era costume lavar os pés e não se oferecer para lavar os pés de um. Era uma falta de hospitalidade. Lavar os pés dos convidados era tarefa de um dos servos ou escravos e deveria ser realizado tão logo o visitante chegasse. Os discípulos aceitaram, à exceção de Pedro, que perguntou a Jesus: Senhor, tu lava meus pés a mim? Respondeu-lhe, porém, Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreenderás mais tarde. João 13, 6 e 7. Jesus disse a Pedro que se ele não aceitasse, não teria parte com ele. Então Pedro pediu que Jesus lavasse não só os pés, mas também sua cabeça e seus braços. O incomum naquela cena era o mestre e o instrutor lavar os pés dos seus discípulos. O que é que Jesus queria dizer a Pedro? Que se ele, Pedro, não aceitasse que fossem lavados os seus pecados, não poderia ter um relacionamento com ele. Por outro lado, Jesus quis dar a Pedro e aos demais discípulos uma lição de humildade, e Pedro compreendeu e disse que desejava banhar todo o seu corpo. Ser banhado por Jesus significa ser lavado por sua palavra viva. Para receber Jesus, nada é exigido do crente, exceto a aceitação humilde daquilo que Jesus faz. O ato de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos demonstrava amor em ação, significando que ele estava no nível mais elevado do que eles. Contudo, Jesus assumiu uma posição humilde e de serviço, porque amava aqueles a quem servia. Jesus ordenou que os seus discípulos lavassem os pés uns dos outros, que servissem uns aos outros em amor, de acordo com o exemplo que estava sendo mostrado. A humildade é uma característica nobre de um cristão. A humildade faz parte dos planos de Deus para a nossa vida. Viva a humildade. O irmão em Cristo e pastor João